Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, estamos de volta com o nosso podcast, gente. Tirei umas férias longas daqui, foi bem gostoso, não vou negar, mas vou te contar que já estava com bastante saudade de gravar de novo. Então, bem-vinda à nova temporada do Em Casa a Gente Conversa. É muito bom ter você aqui de volta comigo. Eu sou a Thaís Maruoka e trago toda quarta-feira um episódio novo com convidados diferentes para falarmos sobre maternidade, criação, a vida da mulher. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Aqui no nosso canal tem a primeira temporada todinha para você ouvir. Foram 36 episódios. Nessa segunda temporada estamos com algumas novidades. Temos quadros novos no final de cada episódio. Você pode enviar também áudio pra gente pelo Telegram. Se você ainda não tem esse aplicativo, baixa aí no seu celular. Ele é um app de conversas como o WhatsApp e é só colocar na busca A Gente Conversa e enviar uma mensagem pra gente com dicas de temas, perguntas, histórias de experiências suas sobre algum assunto que falaremos por aqui. Eu ouço todos os áudios e alguns vêm parar também aqui no podcast, contribuindo para que essa conversa fique ainda melhor. Outra novidade depende muito de você. Montamos uma campanha no Catarse, que é um jeito de você contribuir financeiramente para que esse programa continue. Quem ainda não conhece, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa e contribuir com o valor que você puder. Pelo preço de uma cervejinha ou uma poção no boteco, você já pode ajudar. A partir de R$10 por mês, você contribui para que esse podcast continue por aqui. Vai lá dar aquela força pra gente. E se você ainda não segue o perfil lá no Insta, é @agenteconversa. No Facebook está como Em Casa a Gente. Vamos para o assunto de hoje, então? Vamos falar sobre carnaval. Nada melhor que falar sobre isso nesse nosso retorno, né? Ainda mais que estamos exatamente na semana do carnaval. Mas não vamos falar sobre matinês aqui com as crianças, não. Hoje falaremos sobre o carnaval para nós, mulheres. Do quanto somos assediadas, não respeitadas, do quanto somos julgadas por querermos nos divertir, beber, transar, do quanto somos culpadas por vestir o que quisermos ou não vestir. O assédio sexual é comum o ano inteiro, mas ainda mais intenso no carnaval. Principalmente porque é uma época em que se tem a sensação de que tudo é permitido. Para se ter uma ideia, em 2016 ocorreram 135 estupros por dia. Em 2017, uma mulher foi agredida a cada 4 minutos durante o Carnaval Carioca. E no primeiro semestre de 2018, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência recebeu 73 mil denúncias por telefone. Por isso, o Carnaval tem se tornado um território para a luta da mulher contra o assédio e o machismo. Para fazer política, seja nas letras das marchinhas, nos nomes dos blocos, em algumas vestimentas, tatuagens temporárias, pinturas pelo corpo, pular carnaval também é uma forma de resistência. Convidei aqui então 2 mulheres para essa conversa de hoje, a Anne Fonseca e a Mari Púrpura. Vou deixar que vocês se apresentarem. Nos contem então quem são vocês. Bem-vindas ao podcast. Eu sou a Anne, eu sou mãe de 2 padawans, a Leia e o Ben. E além disso, eu sou publicitária, comediante e trabalho literalmente com conteúdo em diversos tipos de plataforma. Então, esse universo da maternidade é um universo que muito me interessa para antes de eu ser mãe, porque é um assunto que eu pesquiso e tudo. E o carnaval é definitivamente a minha vida. Literalmente, porque quando eu nasci, no dia em que eu nasci, a minha família era envolvida, eu sou de Belém do Pará, a minha família era envolvida com Quem São Eles, que é uma escola de samba de Belém do Pará, e a escola de samba inteira se reuniu na frente do hospital e a minha família foi expulsa do hospital, ficou só eu e minha mãe, por causa da bagunça que eles fizeram. Então a minha relação com o carnaval é bem vívida. Meu Deus, adorei saber essa história. Oi, gente, obrigada pelo convite em primeiro lugar. Bom, eu sou a Mari Púrpura porque eu tenho um canal chamado Canal Púrpura, né? Ele é de sociologia e política, faz coberturas jornalísticas e eu tenho, assim, fiquei muito feliz de ser convidada para esse episódio especificamente porque eu sou aderecista de formação, então eu trabalho muito com o carnaval há alguns anos, né? Fazendo adereços, fazendo cenário para
até mesmo para a escola de samba. E eu acho que são temas muito consonantes. Então vamos falar sobre feminismo e carnaval. Obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas. Para começar a falar aqui, vocês acham que de um tempo para cá a gente tem desnaturalizado o assédio sexual, principalmente no carnaval, tem estado mais em pauta, as mulheres têm falado mais não, tendo mais coragem? O que vocês acham aí de como está sendo de um tempo para cá? Olha, eu acho que assim, quanto mais a gente bate nessa tecla, muitas pessoas acham, estigmatizam e acham que é exagero, mas quanto mais se bate nessa tecla, é interessante perceber que os homens estão começando a ocupar esse espaço também. E eu acho que ocupar esse espaço não é ser protagonista da pauta, mas é falar pro brother que ele tá errado, né? Então, quando um homem fica indignado com uma situação e que ele vê o assédio acontecendo, e não necessariamente é com uma mulher que ele gosta e conhece, pode ser uma questão de empatia por uma mana da luta, ele se posiciona e ele inspira outros caras. E isso tem sido para mim o mais surpreendente, porque as mulheres falando disso, eu fico muito feliz, eu acho que tem crescido. Só que quando eu vejo homens se apropriando dessas pautas de uma maneira positiva, no sentido de agregar, eu acho que a desnaturalização do assédio caminha um pouco mais. E falar lá para os amigos, né? Porque estão lá juntos no carnaval, vê um amigo agindo de uma forma ridícula e chegar e falar, olha, cara, não é bem assim, né? Não tem que ser assim. Porque parece que quando a gente fala é mimimi, não ouvem, mas quando um cara fala para outro cara, eles acho que enxergam mais, né? Fala assim, você está mandando esse vídeo no WhatsApp, esse vídeo foi autorizado? Essa mulher está nua aqui? Ou você está cometendo um crime de exposição? E o outro cara se questiona, fala, nossa, é verdade, eu acho que de repente eu estou fazendo uma coisa que para mim era ok, mas não tá certa, né? E quando a mulher fala, eles não escutam, de verdade. Eu acho que eu tenho visto um pouco mais, a gente tem se sentido, eu acho que talvez um pouco mais aberta, pelo menos em São Paulo, não sei em outros lugares, porque eu não vivo o carnaval há muito tempo em outros lugares do Brasil, mas em São Paulo eu consigo perceber que, e eu vou em blocos bem diversos, assim, com as crianças ou sem as crianças, eu consigo perceber que as pessoas têm saído mais desnudas na rua, o que me dá um indício de que elas estão se sentindo um pouco mais seguras. Quanto à naturalização, eu acho que ainda é um caminho bem longo, assim. Eu não vejo os homens ainda terem esse comportamento muito claro, a não ser que estejam mulheres próximas, assim. Tipo, a mulher vê o assédio na rua e diz, cara, aquela mulher tá acontecendo isso. Aí o cara que tá acompanhando, que pode ser um amigo, pode ser não sei o quê, ele até chega a ir lá e tomar a frente. Mas eu recentemente fui agredida fora do carnaval e, assim, tinha homens perto que nada fizeram. Que provavelmente pela força física seriam as pessoas mais prováveis de fazer alguma coisa. Então eu acho que é um caminho longo para essa desnaturalização, porque também tem muita coisa envolvida, né? Não é só a questão do corpo, mas das nossas atitudes, da gente ser submetida a muita coisa, que às vezes até a gente naturaliza, porque a gente ouve isso há muito tempo, né? Então, tipo, carnaval pode tudo, né? Carnaval tipo Las Vegas, né? Chegou, o que aconteceu, opa. E aí, às vezes, eu vejo isso, vi na minha história, e por isso digo isso, não porque eu vejo isso, né? Não quero ser idadista, mas quantas vezes eu fiquei com pessoas porque eu estava numa situação ou num lugar e achei, tudo bem, porque tipo, ele pediu e aí não sei o que, então tá tudo bem. E aí eu acho legal, por exemplo, a pauta do não é não, eu acho maravilhosa dentro do carnaval, porque a gente tá num ambiente em que a gente troca muito pouca informação. Então, às vezes, é isso, o negócio da tatuagem temporária, do negocinho. Mas eu tenho um grupo de amigos do amor livre e tudo, que é a realidade que eu vivo, que é uma realidade não monogâmica, que eu acho que tem uma coisa que é mais forte, que é só o sim é sim. Às vezes a gente diz, a pessoa não disse não, né? Mas a gente não necessariamente precisa dizer não. A gente, às vezes, está desconfortável naquela situação e visivelmente está desconfortável. Fora que quantas pessoas não conseguem dizer não, Exato. Né? Quantas situações a gente passa que a gente não consegue verbalizar algo. Então, quando, tipo, você tá afim de ficar com aquela menina ou com aquele menino, enfim, qualquer pessoa, pergunta,
tá tudo bem, você quer, né? E eu não acho que é perda na sensualidade da coisa, na eroticidade da coisa. Muito pelo contrário, sabe? Você tá pedindo para acessar o corpo daquela pessoa, e eu acho que há muitas maneiras de dizer isso de maneira sensual e fofa e tranquila, enfim. E dá tempo no carnaval, dá tempo no bloco, dá tempo entre uma cerveja e outra. O sim e sim eu acho que é muito importante por causa disso, porque só ele é assim, sabe? Só o sim me garante que realmente, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, eu permiti. E eu acho isso muito essencial para elementos como esse, assim, porque mesmo em outras épocas, a gente tem, em épocas de paquera, que eu digo assim, em outra época que não é o carnaval, tem outros elementos que te fazem levar até você chegar ao beijo, né? Seja uma paquera virtual, seja uma paquera na faculdade, enfim. No carnaval é tudo muito mais papum, né? Tudo muito mais rápido. Tipo, a gente tá aqui no bloquinho, estamos bebendo, papá, achei você bonita, você me achou bonito, mas não custa perguntar, sabe? Não custa. Ela sorriu pra mim, isso não necessariamente quer dizer nada, né? Se sorriu pra mim, podia ser trocado por, ela tá sem blusa. Não é porque ela sorriu pra você, ela pode estar muito feliz e sorriu pra você como ela tá sorrindo pra qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente trazer essas discussões e discutir isso à exaustão é muito importante. Não porque eu acho que a nossa geração vai estar salva disso, não. Mas eu espero que minha filha, quando começar a viver o carnaval, isso já esteja um pouco mais claro, assim. Eu sinto que muito dessa luta nossa de estar atingindo cada vez mais mulheres, ficando mais empoderadas, tendo mais reações, tendo mais segurança para reagir, mas não sinto realmente, como você falando, que os homens estão também aprendendo com isso. Parece que está ficando mais entre nós, né? Entre as mulheres. Até você vê, assim, situações que você está lá num carnaval, o cara chega, você fala que não respeita, ele só respeita quando tá o outro cara fala, essa mina é minha, tipo, algo assim. Sim. Que para, não, desculpa, tal, e aí para, entendeu? Não tem esse negócio de você falar que não e ele obedecer, enfim, te respeitar. Não vou num bloco hétero, tem, sei lá. Tem a questão do bloco hétero também. Não dá. Eu não vou, porque assim, ou eu vou e combino com um amigo dele responder por mim, né? Tipo, ele vai ser a figura que vai estar validando a resposta da mulher, validando a minha resposta. Ou eu vou com meu marido, né, que é um cara de quase 2 metros de altura. E aí, cara, assim, eu quero às vezes, por exemplo, tem um monte de bloco hétero aqui em São Paulo que eu adoraria ir. Mas não terei como. Se priva. Aí eu prefiro ir no bloco LGBT, que eu vou me divertir e tudo. Blá, blá, blá. Não que não role assédio, mas é muito outra coisa, assim. No máximo é tipo alguém insistindo uma vez. E é isso, é o máximo que você vai passar. Sim, e lembrando que também às vezes existe a validação do outro e também funciona com mulheres, né? Teve um bloco que eu fui recentemente, que o cara me puxou. E, tô te vendo de longe assim. E a mulher que eu estava ficando precisou falar, ela tá comigo. Aí ele pediu desculpa. Até quando você não está com o cara, você precisa da validação de uma terceira pessoa, porque é como se a sua voz não importasse, né? E aí, assim, eu acredito também que tem uma questão de bolhas, né? Eu percebo uma evolução dos meus amigos homens, embora tenha muita preguiça de ser babá e ficar explicando nesse sentido, mas eu também me excluí completamente desses espaços, como bloco hétero, blogos que eu percebo que o público é um público mais heterotopzeira, que certamente vai achar frescura se eu falar que não é não. Então, eu acho que eu também tenho um pouco uma certa visão focada no nicho do qual eu circulo, muitas vezes com o público LGBT. Então, às vezes você está num espaço, você está sendo assediada, mas eu não sei como seria se nesse espaço tivessem esses héteros que ainda tem consolidada a coisa do, ela piscou, ela tá querendo. Então, eu achei muito legal isso que você falou do só o sim é sim. Vou adotar isso pra minha vida. Não é só questão de precisar se defender e dizer não, né? Quando eu tinha meus 15 anos, eu não tinha a menor ideia de dezenas de temas relacionados ao feminismo, inclusive reproduzia muito mais discurso machista, assim. Então, as minhas relações eram pautadas pela reprodução do machismo. Então, se eu tivesse escutado falar, ou pessoas que eu admiro tivessem posições irrompantes ali de explicar realmente qual que é o salto de consciência que a sociedade precisa tomar para atingir uma igualdade de gênero, ou pelo menos diminuir essa desigualdade, eu teria tomado posições diferentes, eu não teria aceitado
milhares de desrespeitos que eu aceitei. Então, quando fala assim no início, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro dos caras. Mas fala, ele começa a ver, por exemplo, um amigo que fala, pô, não vou repassar esse vídeo. Ou então, a mina não quis, não vou insistir. Ele começa a se sentir um babaca. Eu acho que é aí que acontece o salto de consciência. Eu acho que essa coisa da vergonha faz muito. Mas por isso que eu acho, muito. entre eles tem que ter muita conversa, tem que ter esses toques de um para outro, porque fica a eles dica pro cara, muito, né? Uhum. E vocês acham de que forma que o próprio carnaval pode trazer, esse momento do carnaval, as festas, podem trazer esse assunto do machismo, esse assunto do assédio em pauta, seja nas músicas, né, na conversa? De que forma que a gente pode trazer isso daí justamente nessa época do carnaval? Cara, eu acho que tem uma coisa que me lembra muito o carnaval, é a leveza, o bom humor. Assim, não importa se eu vou passar o carnaval em casa, ou no bloco, ou dentro da avenida, enfim, ou na praia. A leveza do carnaval é algo que pra mim é muito característico do nosso carnaval. E eu acho que o humor, ele é capaz de modificar as coisas, sabe? Ele é capaz de fazer você dar essa virada da chave do será? Nossa, será mesmo? Então eu acho que Marchinha é ótimo, sabe? E cada vez tem mais blocos com nomes tão criativos. Fantasias, coisas que deem esse xiste, sabe? Que deem o tipo, nossa, que engraçado, mas é mesmo, né? Então, assim, e eu tenho sentido também, pelo menos nos blocos aqui de São Paulo, as pessoas usando as fantasias de maneira a passar uma ideia bem-humorada, né, que seja sarcástica, né, criticando. Então, eu sinto que isso é muito bacana, porque fala de um tema super difícil e pesado, e que é muito comum na época, mas de um jeito leve que vai te fazer, tipo, quebrar a barreira. Porque uma coisa é quando a gente, por exemplo, eu já ouvi pessoas, inclusive de esquerda, dizerem assim, você é feminista? E aí, assim, a partir daquele momento, eu já não tô mais ouvindo o que eu tô dizendo, porque criou uma barreira. Já sei o que você pensa, não quero mais ouvir falar do que você vai falar. Mas se ele não tá naquela situação e de repente a informação surge, ele não tá preparado pra fazer a barreira. Então a informação entra e aí ele fica, opa, deixa eu pensar nisso, pode ser. Então, eu acho que o carnaval traz essa oportunidade, sabe? De brincar, de inclusive levar o tema aos limites do que você considera certo e errado, sabe? De tipo, nossa, essa brincadeira foi um pouco demais. Mas até pra gente exercitar isso, tipo, até onde a gente acha que a gente pode brincar, até onde a gente acha que pode falar, e que abordagens a gente vai ter com cada pessoa. A gente estava muito acostumada a vida inteira a ouvir piadinha machista o tempo inteiro. Por que não usar o carnaval para fazer piadinha feminista, sabe? Fazer piadinha que vai ser misântrica, assim. E aí, mano, você se incomodou? Desculpa, é só uma piada, estamos no carnaval. Uma amostra do que eu passei a vida inteira, né? Eu acho que é por isso esse é o motivo da importância de a gente falar a exaustão, até que isso pare de ser uma informação nova e se torne tatuado na nossa cultura. Até que o cara olhe e fale, meu Deus, se fazia isso na década de 90, que absurdo, se puxava a mulher pelo cabelo. Gente, se vocês são da mesma época que eu sou de 88, as matinês que a gente ia, os caras apagavam um cigarro em você se você não queria beijar, os caras puxavam o cabelo. Não existia você ir nessas matinês de saia. Todo mundo falava, você foi de saia, óbvio que o cara enfiou a mão nessa calcinha, enfim. Era muito agressivo e a gente ria daquilo e falava, se protege, você não se protegeu, protege sua amiga. Como se você estivesse num campo de batalha mesmo, assim. Então, quanto mais o carnaval se apropria do espaço público, as pessoas vão pra rua e veem os corpos expostos de uma forma a naturalizar isso mesmo. Eu acredito que existe um avanço da sociedade. Eu acho que também, respondendo a sua pergunta, também, além da ocupação dos espaços, aumentar o protagonismo das mulheres nos blocos, né? Muitos blocos, tipo Mulheres Rodadas, crescendo aí, fazendo as mulheres percussionistas, cantoras, não estarem ali só como coadjuvantes ou enfeites, né? Elas também só escolhem... a musa do carnaval, né? Exato, só a beleza, usar que também beleza. é válido, ela pode estar ali, mas se ela quiser também ocupar aquele tem outros espaço. espaços.
ter a oportunidade de ocupar outros espaços. Porque se ela é a dona do bloco, ela também define os repertórios que vão ser tocados. Que a gente vai tirar a marchinha, por exemplo, o teu cabelo não nega mulata. Isso tem que sumir, isso não pode continuar sendo reverberado, porque a gente reverbera um preconceito que era aceito numa época e que agora não faz mais sentido. Se até Sandy Júnior trocaram o final do Maria Chiquinha, reconhecendo a importância da gente não naturalizar o feminicídio, enfim. Então a gente precisa repensar, né? E assim, as marchinhas não só rompendo com o preconceito do passado, como novas marchinhas que venham a Quantas coisas são criadas, exato. E a gente vive um momento surreal no país, assim, de acontecimentos políticos, sociais, enfim. Tudo isso dá muito pano pra manga pra gente fazer piada, sabe? Pra gente brincar e fazer refletir, assim. Por que não pode ser um espaço de brincadeira e de reflexão? Não tem problema. Abstinência de sexo, por exemplo, né? Exato, gente. Vamos falar disso sim, vamos aproveitar essa exposição. Vamos aproveitar esse tema e brincar com essa coisa do opressor mesmo. Ele precisa sentir que o ridículo é ele. Isso. Né? Que ele não está sendo bem visto ali, que naquela área ele não pode expor. Sim, eu acho que é muito lugar do carnaval, sim, fazer essas coisas. A gente vê... O brasileiro vê a vida com muita irreverência, sabe? A gente faz meme de absolutamente tudo, não é uma coisa da geração. A gente sempre fez meme antes do meme existir, né? Brasilidade. A gente é um povo irreverente porque foi o jeito que a gente aprendeu a lidar com as nossas dores. Mas o carnaval, por que não? Pra mim é um palco essencial pra isso. Tipo, é um palco primordial pra gente falar disso, pra gente e naturalizar essas coisas, inclusive com as crianças, sabe? Eu faço questão de ir pros blocos de carnaval com os meus filhos, que não são de criança. Inclusive, eu detesto para blocos de crianças, desculpa, gente. Mas é porque eu tenho um probleminha de lidar com outros pais mesmo, que eu não sou uma boa pessoa para lidar com os pais. Não é as crianças, são os outros pais. Mas eu vou com as crianças em blocos que eu quero que elas vejam as pessoas se beijando, sim. Eu quero que elas vejam as pessoas se divertindo de diversas maneiras. Eu quero que elas vejam as pessoas... Cara, esse é o momento. Os adultos fazem isso, né? Os adultos não são santos, os adultos não são pessoas perfeitas, os adultos... Não, cara, é tudo ser humano. E aí, sabe aquele fulano que você tava vendo beijando aquela menina, agora tá beijando outra pessoa e tá tudo bem, porque todo mundo tá ok com isso, tá todo mundo se divertindo. E isso não é... Vocês estão aqui brincando de outro jeito e tem espaço pra todo mundo brincar. Sabe? A brincadeira de adulto é de um jeito e brincadeira de criança vai ser de outro. E é legal, eu acho que é importante para as crianças verem isso, sabe? Sim. Tipo, terem contato e perceberem, nossa, sim, esse é um outro universo, tá tudo bem, eu vou chegar lá. Mas eu tô aqui brincando, me divertindo. E eu não vou vestida de outro jeito porque eu tô indo com os meus filhos. Não, cara, se eu quiser colocar hot paint, fio dental, eu vou colocar e vou sair com os meus filhos e acabou. E é naturalizar o que nunca deveria ser criminalizado. Exato. Né? Agora, lógico, eu também tenho que me sentir segura pra fazer isso. Né? Eu só vou, assim, naquele bloco que eu sei que vai dar pouca gente, em Santa Cecília, sei lá, né? Isso, Santa Cecília. Meio um nicho, assim, eu moro no meu país Barueri, né? E aí, tipo, eu vou lá em Santana do Parnaíba, que é um bloquinho, tipo, pequeno, e vai todo mundo e tal, pá. E eu acho que a gente tem que sair dessa ideia judaico-cristã de que a sexualidade da gente tem que ser culpada, a gente não pode beijar qualquer pessoa, não. A gente não pode fazer isso. E a gente não pode fazer essas coisas na frente das crianças. Isso não é erotizar as crianças. Mas é importante que elas vejam que, tipo, é natural. Adultos fazem isso. Eu só acho que hétero tem que tomar cuidado pra não beijar na frente de criança, porque vai que a criança escolhe ser hétero, né? Tem até amigos que são, mas, né, pelo amor de Deus, tá louca. Até tem amigo hétero. Até tem amigo hétero, né? Nada contra. Mas assim, eu acho muito legal você tocar nesse ponto da erotização, porque em tempos de tanto moralismo, de exclusão de pautas nas escolas, em que as crianças aprendiam educação sexual até pra se proteger quando elas têm essa possibilidade de denunciar, enfim, qualquer tipo de abuso, identificar o abuso. Mas eu acho que essa questão da erotização, inclusive
em torno do corpo da mulher adulta precisa ser debatida também com uma questão identitária e transversal. Porque eu reparo muito o seguinte, a pauta ainda da libertação dos corpos, da mulher mostrando o seio no carnaval e se sentindo livre para isso, é extremamente positiva e faz caminhar. Mas a gente não pode esquecer de olhar para alguns blocos e ver quem são as mulheres que estão fazendo isso. Quantos blocos eu já fui e a pauta que se debatia em torno daquela mulher que estava com o seio de fora era sempre uma mulher branca, que ao longo da história lutou para expor mais o seu corpo, para não ter a exposição reprimida. E quem estava vendendo a cerveja e trabalhando ali naquele bloco é a mulher negra, que, ao contrário, sempre precisou lutar para conseguir não ser objetificada, para conseguir se cobrir, porque ela é vendida ainda com uma imagem objetificada. Então, a gente também tem que tomar cuidado com as pautas, assim, que naturalizam o feminismo liberal, né? Aquela coisa de, fui com o seio de fora, sou feminista, a sociedade avançou. Que bom que isso hoje é permitido para muitas mulheres, mas que mulheres estão incluídas nesse carnaval? Que mulher pode desfrutar do bloquinho? Que mulher que apanha quando chega em casa, estatisticamente, né? Será que a mulher negra também está tendo a oportunidade de ocupar esse espaço? Eu sempre me faço eu sempre procuro alcançar essa reflexão, porque tudo tem que estar incluído no debate, né? Sim. Questão social, questão identitária, questão de raça, classe, gênero, enfim. E no dia a dia, o tempo inteiro, a gente está falando aqui do carnaval, né? Mas o tempo todo, né? Todas as épocas do ano, enfim. Você que entrou, Anne, na questão dos filhos também, né? A gente mostrar no dia a dia, não sei, quantos anos tem seus filhos? Você falou? A Leia tem 8, o Ben tem 5. 5 e 8. Que a gente... você tem uma menina, né? Também. Você tem que prepará-la para esse mundo, né? E isso é bizarro. Eu tenho 2 meninas, uma de 3, uma de 5 e um menino de 1. As duas, o tempo todo eu fico preocupada de mostrar para elas esse respeito, de quando elas falam que não, por exemplo, eu falo, não, tudo bem, você não quer agora, ok, de respeitar esse espaço dela. E a minha de 5 já dá umas respostas assim para mim, sabe? De, eu não quero, e é meu corpo, ela já falou isso. De roupa, sabe? Põe essa, não quero, quero pôr essa. Enfim, ela fala, é meu corpo, eu quero colocar, eu não posso escolher? Eu falo, pode. E aí, naquele momento, né, na hora eu paro e, opa, né? Porque que bom que ela tá falando isso. E até em brincadeira, quando a gente está brincando entre eles, porque irmãos, né, o tempo todo brigam o dia inteiro e brincam. E aí, quando um fala, não, para, entre as 2 irmãs mesmo, para, não tô gostando, a outra continua, e eu sempre paro lá no meio, ela tá falando não. A partir do momento que ela tá falando não, é para respeitar. A brincadeira acabou, deixou de ser brincadeira. E essa preocupação nossa com filha menina, né, de preparar para esse mundo de bosta que temos, né, porque ela vai assistir aí, como você disse, né, levando para o carnaval, ela vai ver e vai falar, gente, né, onde eu me meti, então tem que estar preparada, né, e o homem também, né, o menino, quem tem menino, criar de uma forma que ele respeite, saiba, né, os limites de todo mundo. Então, o tempo todo, né? Essa coisa, a maternidade de menina e de menino também, mas a maternidade me fez repensar meu feminismo, assim, 1000 vezes. Nossa, muito. O tempo todo, o tempo todo. Porque é isso, assim, a gente está falando de poder. Quando a gente fala de maternidade e paternidade, a gente está falando de poder. E não necessariamente a mulher teve poder durante a vida. Não necessariamente a gente teve em posições de poder. Quando a gente vira mãe, a gente está em posição de poder. A gente está em posição de poder com aquela criança. Às vezes pela primeira vez. E às vezes pela primeira vez. É difícil lidar com poder. Então, às vezes, lógico, você lida com a questão da educação, de você ter que colocar limites e ter que dizer, olha, é assim que a banda vai tocar, é desse jeito que a nossa família funciona. Só que eu acho que a nossa maternidade, hoje, é um pouco mais reflexiva nesse ponto, exatamente pela pauta do feminismo estar tão mais não avançado, porque a gente parece que está falando a mesma coisa. Eu tenho medo de ser muito a nossa bolha, né? A gente acha que está avançando, mas a gente está naquela bolha. Eu sempre tenho a falsa sensação de avanço, mas eu fico no segmento, né? Mas eu vejo, por exemplo, meus filhos estudam em escola municipal, né, escola pública. Então, eu digo que eu não gosto de lidar com outros pais, mas eu tenho que lidar com outros pais na escola deles. E eu já vejo as mães começando a dizer isso. As outras crianças se posicionando também, do tipo, não, eu não quero que faça isso comigo, não, eu não vou dar beijo, por exemplo. Uma das primeiras coisas, quando a minha filha começou a andar,
era tipo, encontramos pessoas novas para ela, né? Ou então, que são pessoas antigas pra gente, mas para ela são novas. E aí eu vou obrigar minha filha a ter contato físico com uma pessoa que ela nem sabe quem é. E a criança às vezes é cobrada disso. Abraça o tio, mal educada. Não, tem que explicar. Se a criança não quer, ela não quer, não tem que beijar, né? Perguntar, você quer dar um beijo nela? Filha, não. Então... Aí a gente dá aquele sorrisinho. Exato. E a gente vai pensando toda a nossa formação com o nosso corpo. E que são, assim, eu acho a maternidade muito legal por isso, que é um processo de redescoberta forçado, né? Vocês conseguem reagir em situações assim? Vocês conseguem dar... Eu já fui mais reativa. Eu acho que quando eu era mais jovem eu conseguia reagir melhor e mais rápido. Não situações muito violentas. Tipo, tava num ambiente de trabalho e ouvia uma cantada do chefe ou era assediada pelo chefe. Isso acontece muito na comunicação, infelizmente, porque as pessoas acham que porque a gente é comunicativo a gente é aberto, né? Eu não conseguia reagir porque eu achava que era um lugar que eu precisava de muita seriedade, porque eu precisava me provar, eu precisava daquilo para viver. Então eu não podia... passava pela formalidade castradora, né? Exato, então eu não podia ficar, entendeu? Não podia responder do jeito que eu gostaria e engolir aquilo e ia chorar em casa. Mas quantas vezes, né, no bar, eu conseguia responder, porque eu acho que também a gente vivia uma coisa mais gráfica, sabe? De tipo, o cara vir puxar, enfim. Mas hoje em dia, por exemplo, depois da maternidade, eu sinto que isso diminuiu muito. Eu não consigo responder mais tanto, porque eu fico morrendo de medo. Tipo, eu fico morrendo porque... Da reação. Da reação da pessoa, tipo, eu fico... Porque é isso, se você se defende, ele ainda fica puto e te agride, né? Você tem a obrigação de se colocar nesse lugar, não de se defender na cabeça da pessoa, né? E aí eu fico morrendo de medo, tipo, e se esse cara tá armado de qualquer coisa, uma faca, filhos, né, você pensa. Exato, eu tenho criança pra criar, gente, não posso morrer porque um cara me deu um tiro numa balada, não posso, eu fico pensando nessas coisas, assim, infelizmente, é isso, assim, ou então... Tipo, o cara vai descobrir o meu Facebook, o meu Instagram, meu qualquer coisa e vai chegar nos meus filhos. Então, assim, depois que eu virei mãe, eu só viro bicho por causa deles mesmo. Tipo, se fizer alguma coisa com eles, aí eu fico louca. Mas, assim, só, por exemplo, se alguém bater na minha filha na escola, eu não vou bater na criança, lógico. A vontade é... Vai se posicionar, né? Mas eu vou lá, me posiciono com a direção, com a coordenação, com a mãe, com o pai, né? Com os responsáveis por aquela criança. Sim. Tento entender também por que aquela criança está tendo aquela né, reação agressiva com a minha filha, né? Ou com o meu filho. Não deixar sua filha sozinha na situação. Sim, tentar acolher, porque eu acho que assim, violência a gente vai passar por muita, né? Vários tipos. E eu acho que o acolhimento faz muita diferença. Sim. Totalmente. E assim, pra segurança daquela criança, né? Exato. Pra ela E você, Mari? Bem, que ela vai passar por aquilo e que tem o depois. E eu acho isso importante a gente falar em tempo de carnaval também, porque infelizmente a gente ainda vai ter muita gente que vai ser estuprada, a gente ainda vai ter muita gente que vai ser assediada de maneira agressiva, forte, que vai ferir e vai machucar emocionalmente essas pessoas. E é importante a gente lembrar que assim, o carnaval vai passar, essa situação também. Aquilo vai marcar a sua vida, você vai lembrar daquilo, mas você pode trabalhar e você pode passar por isso. Desde que você consiga trabalhar essa situação, desde que você consiga entender as coisas que estão acontecendo, o que mudou em você. E o acolhimento é essencial, assim, você ter pessoas que te acolham, que acolham a sua dor. Porque existe isso também, assim, quantas de nós passamos por situações violentas e muito violentas, físicas inclusive, e a gente vai ter que continuar vivendo. E a nossa luta principal é isso, a gente vai continuar viva. A gente vai continuar viva e a gente vai continuar fazendo as coisas e aparecendo e indo pro carnaval pelado, ou com roupa, ou com diabo a quatro, mas não vai tirar esse lugar de mim. Eu vou continuar indo lá e fazendo o que eu quero. Que pra mim é o mais difícil. É o mais difícil porque a gente vive com um medo desgraçado, assim, né?
várias vezes eu me ponho no tipo, será? Não sei se eu vou querer. Esse ano foi um ano que começou o ano e eu pensei, não sei se o carnaval esse ano não. Então, começa nervoso, até né? a preferir não ir, né? Não sei, porque eu vou passar nervoso, aí a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer pra ir, pra voltar, aí não pode levar o celular, e aí a gente tem que ir todo mundo junto, e aí não pode. Aí eu tenho que ficar tenso o tempo inteiro, de tipo, não pode. A dupla preocupação, né, do bem material que vão me roubar, ou então da invasão do meu corpo, do desrespeito a mim. Você sabe que essa reflexão sobre ser mãe, eu faço ao contrário, né? Como eu não tenho filhos, eu já parei pra pensar assim, nossa, essas loucuras que eu faço de ir no meio de manifestação da extrema-direita, eu não ia fazer se eu fosse mãe. Porque você tá se arriscando e tem alguém dependendo de você. E no próprio carnaval, assim, eu já percebi, também respondendo a pergunta se eu respondo os machismos, eu já percebi que eu me sinto mais segura pra responder quando é uma coisa que não é relativa a mim, quando é algo externo, tipo alguém que eu não conheço. Porque já me aconteceu de estar sendo perseguida por ex-namorado, importunação pelo celular, né, e na porta de casa. E aí eu tinha formulado todo um texto para falar na cara dele, que eu ia na polícia. Ele não era da mesma cidade que eu, mas existia a possibilidade de a gente se encontrar em eventos por acaso, então eu já tinha formulado com uma amiga advogada o que eu ia falar para ele parar de me importunar. E aí, no dia que eu dei de cara com ele, eu travei. E todo mundo falou, você tá bem? O que aconteceu? Eu não consegui falar, eu simplesmente dei minha volta e falei, vamos embora. Porque, tipo assim, era uma coisa que realmente me causava pânico. Nessa mesma semana eu fiquei sonhando com uma vez que eu apanhei de um outro namorado. Quer dizer, olha como isso acessa feridas o tempo inteiro, como a gente é, né, agredida psicologicamente, mesmo que com a possibilidade de encontrar com a pessoa sem você querer. Agora, no carnaval, não. Ou em situações na rua, eu vou lá e falo mesmo. Ou, por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer, né? A pessoa invadiu a faixa de pedestre, fechou o farol dela, e aí abre o pedestre, aí a pessoa vai avançando e faz assim, ó. Aponta ali no, tipo, está verde pra mim. E eu sei que, de uma certa maneira, eu me sinto livre pra fazer isso sendo mulher, porque às vezes eu tô em espaços que não são periféricos. Eu sou uma mulher branca, isso é muito mais aceito. Eu não sei como que ia ser se, de repente, eu estivesse no extremo sul de São Paulo e me metesse, entre muitas aspas, a besta de confrontar um machista que vai lá e me xinga no trânsito e eu falo, é você, sabe assim? Não sei como seria, se essa pessoa iria vir atrás, se essa pessoa iria me agredir. Então, eu sempre olho e falo, o reagir também está muito relativo à sua sensação de proteção, o espaço que você ocupa na sociedade, o quanto você é respeitada, às vezes, ou desrespeitada pela polícia, dependendo do seu fenótipo, né? E aí, eu acho que assim, isso da bolha, complementando, quando você fala, ou a gente às vezes circula em ambientes que nossos amigos próximos podem até ser aqueles héteros que falam, me ajude a me desconstruir. Eu acho que eu já poderia ter me aposentado de tanto que eu já fui babá, não remunerada de macho, que tem que ficar explicando, né? Eu só parei 2. Tem que criar. Eu falo, gente, eu nunca tive filho, já fui mãe de monte. Porque, assim, existe uma certa dependência. Me avise quando eu for machista. E aí você avisa e o cara fala o quê? Não, mas eu não acho que eu tô sendo machista. É sempre assim. E aí eu percebo que isso começa desde casa, né? Você tem 2 filhos. Será que alguma vez na sua vida você falou, vai lá se arrumar que a sua irmã vai lavar a louça? E a garota tem que se responsabilizar pela louça dos 2, né? Porque ela é mulher. Tudo isso começa aí com essa naturalização. Então, eu acredito que a gente carrega isso, muitas vezes não percebe que carrega isso, e não tem que se culpar quando não é reativa, porque são feridas que a gente tem. Não significa que você é fraca ou que você... por que você não reagiu? Cara, sei lá, porque a vida inteira eu aprendi que eu não tenho que reagir, a vida inteira eu fui colocada nesse espaço. Já inclusive, confrontei amigas que vieram cobrar disso. Eu falei, eu quero muito reagir, mas isso vai ter que ser construído, porque eu demorei 31 anos para construir que eu preciso ser colocada no espaço de ser calada, né? E eu acho que tem essa questão mesmo disso, assim, tipo, a nossa principal reação é continuar resistindo. Talvez, às vezes, naquele momento, reagir vai custar minha vida. E eu não vou continuar existindo. Para continuar criando essas crianças, para não serem crianças machistas. Para não estarem dentro, sabe? Então, assim, são 2... Qual é o peso disso diante do... eu ter que falar para aquele cara, eu não tenho que educar aquele cara. Tipo, não é responsabilidade do oprimido educar o opressor. Exato. Então, assim, nunca. Às vezes eu ouço merdas que eu falo, mano, eu vou apenas deixar que a vida, uma hora, porque, lógico, me agride, me irrita, né, mas tem certas coisas que, assim, eu peso na hora o que é que vai me valer aquilo, cara. O que é que vai... Como tantas vezes eu pesei dentro do ambiente de trabalho, quantas vezes eu pesei
né? Nossa, eu já tive um colega de trabalho que eu trabalhava numa rádio, eu era produtora da rádio e ele era apresentador da rádio. Portanto, assim, ele era meu colega, mas ele era visto dentro da rádio como alguém mais importante do que eu. Então eu tinha que aprovar minhas pautas com ele, enfim. Ele socou a parede para não me socar. Ele quebrou a mão socando a parede. E assim, tá vazando a masculinidade tóxica que ele aprendeu. Até hoje eu não acredito que, tipo, eu fui pra casa chorar, foi isso, e eu continuei trabalhando, ele teve que continuar me aturando e me vendo crescendo dentro da rádio. E pra mim esse foi o melhor jeito de eu reagir àquela agressão que foi colocada, mas assim, eu fico pensando às vezes, né, quantas vezes a gente fica no e se eu tivesse feito, às vezes eu fico pensando, se eu tivesse ido na polícia, talvez eu tivesse sido mais agredida ainda, talvez eu tivesse perdido meu emprego, talvez... Assim, eu não estou dizendo que a gente tem que não reagir violentamente, nem que até porque eu sou uma pessoa que às vezes até é a favor da violência, mas mas assim, eu sou a favor de soco nazista mesmo, mas às vezes você tem que estar numa posição para dar soco nazista, né? Eu, do tamanho que eu tenho, não ia adiantar muito dar soco nazista. Para militar, a gente precisa cuidar de si, né? Então, eu vou militar num espaço onde só tem homens que eu posso ser agredida, ou de repente eu vou encontrar formas de fazer com que essa mensagem chegue. Quando acontece algum tipo de assédio agressivo, assim, da pessoa encostar no seu corpo, enfim, a primeira coisa que me vem à cabeça é dar vontade de que essa pessoa fosse atropelada, sabe aqueles fetiches com destruir a opressão e personificando no opressor? Aí depois eu falo, cara, quantas vezes eu já xinguei o cara que na rua falou alguma coisa ridícula, uma agressão que eles falam que é elogio? E quantas vezes eu cheguei e falei, cara, você não tem vergonha? Isso daí atinge muito mais. Muito. Né? O cara fica, não, eu não quis dizer. Eu falei, cara, eu não gostei. Você não precisa fazer isso, tá passando vergonha. Ou quando um brother fala, entendeu? Acho isso muito bom. Então, por isso que eu digo assim, acho que estatisticamente ainda estamos muito longe. Não tenho nem coragem de falar que estamos avançando muito, observando as estatísticas com as quais esse episódio do podcast foi aberto, né? As mulheres que morreram não estão aqui para contar essa história. Mas, quando um amigo meu reconhece espontaneamente o machismo que ele já cometeu, eu me encho de alegria. Eu tenho um vídeo que chama Sobre Meus Namorados, em que eu dou vários exemplos ali de machismos que eu sofri. E aí, eu fiquei chocada, porque a maior parte das pessoas que comentou eram homens, que falaram assim, estava rindo, assistindo o vídeo, ridicularizando esses machos com quem você deve ter namorado, até que você contou uma situação que eu já fiz e eu me senti um idiota. Que é a situação do cara estar discutindo com a menina, se irrita e começa a acelerar o carro pra ela calar a boca e ficar com medo. Ele, eu já fiz isso, e ouvindo eu falei, meu Deus, eu tava rindo dos outros idiotas do vídeo, mas de repente eu fazia parte. Isso pra mim foi maravilhoso, que bom que esse cara escutou um vídeo desse e se identificou ali e falou, não quero mais ser essa pessoa, né? A gente não mudou a sociedade por causa disso, mas um grãozinho ali foi depositado. E comportamento é um negócio que não é do dia pra noite. Não adianta, né? Tipo, nossa, então agora você tá educado, querido, você pode entrar pra roda das feministas, tá ali, tá tudo... É feminista, a plaquinha de feminista. Você tem a sua carteirinha agora você não erra mais, então você será aceito. Não é assim, gente, é muitos anos, é a vida inteira. Então a gente vai continuar ouvindo homens que a gente não espera, mas que a gente olha e diz, nossa, esse cara já consegue entender, reproduzindo o machismo. Meu marido vai me matar agora, que é um exemplo que eu vou dar. Mas depois eu acho ele um cara muito fora do padrão, assim, é um cara que definitivamente não tem... não reproduz machismo em muitos espaços. Mas sábado eu fui fazer esse brinco. Que as pessoas não estão vendo, mas eu fiz um piercing transversal na orelha. E eu queria muito fazer isso, eu não contei pra ninguém, porque eu decidi de última hora, mas eu queria muito fazer isso desde os 15 anos. E aí eu fiz. Aí eu cheguei em casa e disse, surpresa, olha só. Fiz o brinco e tal. Aí ele falou, ai, que lindo. Eu falei, agora eu já tô com vontade de fazer outro. Eu vi uma moça, a moça que é piercer, eu vi ela com um brinquinho no rosto. E eu queria colocar. Ele falou, não. Aí eu falei, não o quê? Eu vou colocar no seu rosto, querido. Adorei. Não, cacete, entendeu? Não o quê? Falei, querido, não é assim. Eu vou fazer o que eu quiser. Sim. Se você não quiser estar comigo mais por causa disso, eu sinto muito.
A minha vontade era dizer, agora eu vou colocar mesmo. Tô indo agora. E é legal a gente ter consciência de quanto essa sua fala inspira. A minha mãe, que durante muito tempo não se reconhecia como progressista, feminista, ainda tinha aquela ideia de que, mas eu não sou feminista porque eu sou a favor da igualdade, né? Tipo, ainda reproduzia isso. Recentemente ela falou que sempre detestou tatuagem e agora tá dando vontade de fazer. E aí eu até brinquei e falei, o que o papai vai dizer? Ela falou, ele não tem que dizer nada, o problema dele não é o corpo dele, é o meu. E pra ela falar essa frase, e com as colegas dela que são mais jovens de um curso que ela faz, ela ser sempre a que fala assim, se o cara não quer pôr a camisinha, não transe, fale não. Se você faz questão daquilo e o cara não, você não é obrigada. Tipo, ela é aquela pessoa que se impõe e por ser mais velha que as outras alunas, ela inspira. Quando a gente verbaliza isso na nossa relação ou para uma amiga, a gente inspira de uma tal forma que eu comecei a perceber que eu tinha que fazer isso nas minhas próprias relações. Que quando eu estava num relacionamento sério, hétero, eu não tinha mais que permitir o cara objetificar minha bissexualidade ou me desrespeitar, achar que eu sou menos respeitável por ser bissexual. Tudo isso foi inspirado em mulheres, como, por exemplo, essa sua fala. Eu não tô pondo no seu rosto piercing subcutâneo, você não tem que opinar. Entendeu? Ou melhor, se eu perguntar o que você acha, se é bonito, se é feio, é uma coisa. Mas você não tem que disputar poder nessa decisão, não, né? Exato, não, o poder é meu, E a gente tem que redizer isso pra gente, sabe? O tempo todo, porque a gente permite certas coisas. E o que eu acho bom das redes sociais é que tá vindo muita tona e muitas histórias, como o vídeo também, inclusive, que a Mari falou que fez. Tem muitos vídeos circulando por aí, contando a própria história e faz com que a mulher veja coisa que ela nem imaginava que era machista. É muito assim. Tem muita coisa que, às vezes, uma vez que falam pra gente, a gente se toca. E a gente nunca tinha percebido isso antes. Então, tem até um filme que eu acho muito legal. Vocês devem ter assistido, um francês. Eu não sou um homem fácil. Isso! Né? É muito bom. É sensacional. Porque, assistam, assim, gente. Tem muita coisa que eles mudam, né? Invertem. Então, tudo que acontece com a mulher, no filme, acontece com o homem. Sim. Só que a sociedade inteira, né? Seria a mulher correndo sem camisa na rua, o homem tendo que se cobrir. O cara objetificado o tempo inteiro no Isso. trabalho. Na festa, o cara tem 30 anos, né? Daí, e solteiro, e aí chega e fala, nossa, você tá encalhado, tal. E aí chega pra mulher e fala, nossa, você tá ficando com... sei lá, vou te apresentar alguém, né? Fala a idade. Ah, não, muito velho. Quero um mais novinho. Assim, inverteu totalmente o papel. Mas quando a gente enxerga do outro lado, a gente fica assustada. Aí mostra pra gente, assim, nossa, que estranho. Que bizarro, então, é assim com a gente. E a gente nunca tinha percebido. Então, esses vídeos que trazem, conta a experiência... liga, né? Eu acho que aperta um botãozinho na gente que a gente percebe uma coisa que a gente nunca percebeu. Então, eu acho que por isso que tem que ser tão falado e mostrado. E muita mulher tem se identificado e percebido. Lentes, né? Eu acho que, por exemplo, esse filme, eu lembro do trailer que eu queria muito assistir. Maravilhoso, gente. E ele é super bem-humorado. Ele é uma comédia. Que a gente estava falando aqui de falar coisa séria de uma forma... E eu acho que a gente tem que fazer isso de várias lentes, porque a gente pode chegar de vários lugares, sabe, dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa, sei lá, que precisa de bases teóricas, então a gente vai chegar com uma Rita Von Hunt, a gente vai chegar com... E às vezes é uma pessoa que, não quer... eu não quero ler muito, eu só quero saber o resumão aí. E tá tudo bem, e aí você pode chegar através de outra abordagem. Sim. Eu acho que eu tive uma educação primordialmente de mulheres, eram uns 10 mulheres em casa, e ainda assim eu tive um pai presente, mas que não morava com a gente, ele morava próximo, e ele era um cara muito libertário também. Ele, apesar, né, hoje ele seria um homem de 78 anos, então ele era um homem machista, sim, mas ainda assim ele era um cara muito à frente do tempo dele, né? Ele, por exemplo, ele era o tipo de cara que objetificava e não que queria cobrir a mulher dele, né? Então ele dizia, eu compro os vestidos mais bonitos pra minha mulher, porque é pra todo mundo ver que ela é.
E eu achava de alguma forma aquilo bonito, porque pra mim era tipo, ele tá valorizando aquilo. E aí depois foi muito tempo de desconstrução pra entender, não, ele não tava valorizando a minha mãe, ele tava dizendo que ela era uma posse dele, né? Tá enfeitando o seu objeto. Tá enfeitando, exato. Ele era só, né? Era só fetiche, né? Era só... E são várias coisas, são micro coisinhas, né? Me passou aqui pela cabeça que a gente usa uma palavra quando alguém vai fazer cirurgia de estética, né? Ah, minha mulher, eu vou dar uma recalchutagem na mulher. A gente compara o tempo inteiro com o carro, com a posse, né? Com a posse, Coisa doida. Eu tenho uma colega de trabalho que ela volta e meia, ela perde a paciência, que eu acho ótimo, eu acho incrível isso. Eu gosto disso em mulheres. Eu gosto de mulheres que se impõem, que colocam, sabe, a agressividade, porque a gente é negada disso o tempo todo. E aí ela diz, não são as grandes coisas que me irritam, são as pequenas. E é isso, cara, porque a gente é ensinado o tempo todo que não, a gente não pode ir pro carnaval de tal certa forma, porque até no carnaval você não pode certas coisas. É pra pequena a gente passa o pano, é ela que naturaliza uma cultura inteira, né? E aí, às vezes... Não pode usar tal roupa porque é mãe, inclusive, então, assim, não pode beber porque é mãe. Eu ouvi coisas gravíssimas da minha mãe, das minhas tias, do tipo, você vai fazer, você tá indo igual uma vagabunda pra não sei onde. O seu marido te larga, fica uma mulher largar. E aí, tipo, mas é porque elas ouviram isso a vida toda. Elas foram mulheres abandonadas, elas tiveram que se unir pra conseguir criar as próprias filhas e cuidar da mãe, todas juntas, né? E de alguma forma elas construíram um feminismo que é muito válido e muito importante, mas isso não quer dizer que elas não validavam aquele machismo que elas não conseguiam enxergar. E provavelmente eu faço isso o tempo inteiro também com outras coisas que eu ainda não enxergo. E somos cobradas por fazer. Quantos amigos que vêm criticar falam que o feminismo está muito radicalizado, não no sentido de raiz, mas no sentido de extremista, e dizem assim, vocês falam, mas tem muita mulher também que é machista. Eu falo, gente, a mulher é a vida inteira ensinada a exportar machismo. Você vai cobrar dela como se ela estivesse validando o machismo, você vai cobrar que ela o tempo inteiro resista a isso. Ela que aos poucos, se alcançar essa desconstrução, vai ser bom pra ela, mas isso não valida o discurso do macho machista, que esse sim está cometendo a opressão, né? Nossa, e quantas vezes, por exemplo, eu adoro comédia, é o amor da minha vida. Então eu assisto comédia o tempo inteiro, o tempo todo. E eu sou alucinada por descobrir comediantes mulheres. Mas eu fico extremamente irritada quando eu vejo um material de comediantes mulheres ruins. Por que eu fico tão irritada com material de comediantes mulheres ruins? Porque eu acho, dentro de mim, que ela tem a obrigação de ser ainda melhor. Sabe? Não, cara, quantos materiais de comédia ruins a gente tem de homem, mas nem por isso a gente acha que eles são comediantes piores. Sabe? Tem muito mais, muito mais. A gente tem muito mais comediantes mulheres brilhantes, porque elas têm que passar por certas situações para se validar. Seleção natural mesmo. Tem pouquíssimas vagas. E aí, às vezes eu fico, cara, por que eu tô tão irritada? Tipo, recentemente eu vi uma comediante brasileira que eu olhei e falei, nossa, eu tava numa expectativa. Talvez tenha isso também, né? Eu fico numa expectativa, pô, ela tá tendo um espaço, ela deve ser boa, ela deve ser incrível. E aí chegou lá e eu fiquei, nossa, uma comédia tão 15 anos atrás, tão, sabe? Tão obsoleta. E aí eu fico, nossa, poxa, fiquei decepcionada. Mas, cara, ela tá no processo dela, ela tá crescendo, sabe? Ela vai chegar num lugar, ela vai crescer, e a gente respeita isso de outros caras. Por que ele não vai respeitar sabe? E a gente não tem esse papel de, nossa, a gente tem que ser melhor, porque a gente tem que fazer isso, porque não, a gente vai errar também, a gente vai fazer merda e tá tudo bem. A gente tem que parar com o cancelamento, porque rola também esse negócio, né, de que a gente vai cancelar. Eu vou cancelar tudo. Eu já decidi que uma das minhas fantasias do carnaval desse ano vai ser de cancelada. Adorei! E aí, vamos pensar numa direção de arte aí. Adorei, já fiquei imaginando. Qual vai ser a sua fantasia nesse carnaval, Mari? Gente, eu não sei. Eu não parei pra pensar. Eu faço fantasia pros outros e não penso pra mim. É igual casamento. Eu trabalhei tanto tempo com noiva que eu falo, gente, eu não me imagino casando, porque eu faço os outros, sabe? Mas, eu posso dizer pra vocês que, assim, complementando o que aqui a Anne falou, a gente é cobrada também quando a gente tá em relacionamento abusivo. Não sei se vocês já foram cobradas disso. Tipo, porque foi você que não saiu. Você que não saiu, então, feminista, você já passou por isso. Aí você fala já, nossa, e assim, eu não sei vocês, mas eu viro e mexe, já me vi em situações em que eu sabia que eu estava no relacionamento abusivo, e aí eu comecei a procurar no YouTube vídeos de mulheres que passaram por isso pra me convencer. Então eu tinha que escutar 50 vídeos,
eu vou tomar uma atitude. Então, assim, é o que você falou, é o meu processo. Isso não me torna uma feminista de Taubaté. Isso mostra o quanto eu ainda estou presa a certas correntes, que todas estamos, porque tem um processo... Isso a vida inteira, Ouvimos né? A gente isso. foi criada dessa forma. Nossa, e quando eu saio desse tipo de relação, eu me sinto muito poderosa. Eu falo, eu consegui. Que bom que eu consegui antes de tornar mais grave, né? Sim, e a gente tem umas coisas de tipo assim, eu, por exemplo, venho de uma família de mulheres. E aí eu tenho as minhas irmãs e as minhas primas, que somos basicamente de uma mesma geração. Eu sou a mais velha delas, né? Das 10? Não, das 10 eu conto com a minha mãe, minhas tias, enfim. Das minhas irmãs e primas, eu sou a mais velha. Das que fomos criadas na mesma casa. Então, muitas vezes, esses limites foram passados por mim, né? Tipo, consegui sair de casa só voltar de manhã. Eu tive que fazer isso e ficar de castigo e pagar para as minhas irmãs poderem fazer e não ficarem de castigo, por exemplo, né? E não serem desvalorizadas por isso. Quando eu saí do meu primeiro casamento, que foi um relacionamento extremamente abusivo, e eu só pude conversar isso com as minhas irmãs anos depois, elas falaram, nossa, eu nunca pensei que Nem imaginei. Logo você ia passar por isso. E não é um logo você do tipo, nossa, você era imune, né? Era tipo, não, mas uma mulher tão forte foi tão fraca naquele momento. E não, a gente não tá sendo fraca, mano, a gente tá fragilizada. A gente tá passando por situações que às vezes é tipo isso, assim, nossa, quantas vezes eu passei por situações dentro do meu ex-casamento que na verdade eu só tipo, aceitava porque eu ia ficar só. Eu tinha essa total certeza. E o medo da solidão para a mulher é muito mais forte do que para o homem. Pro homem, tipo, ele tá só, ele tá bem. Você é cobrada por não estar com outro macho do seu lado te validando, mas aí quando você tá com um macho que o relacionamento é ruim, você é cobrada porque não se posiciona. Não existe lugar confortável na sociedade se você é mulher. Ponto. No fundo, é essa conclusão que eu chego, né? Nem dormir. Sim, é o que vocês podem dizer muito melhor que eu, que nasce a mãe, nasce a culpa, e o tempo inteiro outras mães. Eu tenho uma amiga da minha idade que é mãe, e ela fala, eu estou cansada de todo mundo questionar as minhas decisões. Mas você fez isso, a criança agora tá reclamando que a criança ficou doente, mas olha, tudo são as decisões Sempre dela. Culpa, não, sério. Ela se libertou quando ela falou, eu tentei pelo menos um pouco da minha semana não escutar, falar, olha, eu não estou abrindo para debate como eu crio os meus filhos. Isso não me torna arrogante, eu só não quero ficar maluca com tantas pessoas metendo em bedelho, principalmente quando é homem. Gente, eu sim. queria ouvir aqui alguns áudios. Adoro quando se empolga. Tem um quadro agora, né, nessa segunda temporada, que chama Fala Lá em Casa, que é um quadro em que as pessoas mandam áudio e comentam sobre o assunto. Então, a gente tem uns áudios aqui para ouvir, queria colocar aqui para vocês. Fala Lá em Casa. Oiê, eu me chamo Silviane, sou de Indaiatuba, tenho 36 anos. Recentemente fui a uma casa noturna em São Paulo acompanhar o ensaio do Monobloco, um evento de carnaval, né? Fazia muito tempo que eu não ia num evento carnavalesco, para ser bem sincera, há 5 anos, desde que meu filho nasceu. E, bom, acho que eu não havia pensado e nem me programado de como seria isso, né? Porque só me preparei para ir mesmo, na logística de filho, de com quem deixar, de como ir, de que horas sair, enfim. E foi um pouco assustador, porque chegando lá, foi bem bizarro, muitos caras bêbados, né? Homens bêbados, enfim, balada, né? Mas eu percebi que se eu tivesse sozinha, se eu tivesse ido sozinha, só com mulheres, para curtir o show, seria bem difícil, porque eu vi muitas minas lá que não conseguiram curtir o show tranquilamente. Os caras simplesmente chegavam, queriam conversar, muitos já chegavam pegando, puxando, pegando cabelo, chegavam querendo beijar, muitas sim beijavam, né? Livre-arbítrio, ok, é isso.
mas eu percebi que muitas não queriam e tinham que ficar nessa conversa de tentar despachar. Enfim, achei bem bizarro, fiquei muito puta pelas meninas que estavam lá querendo curtir o show e tentando despachar os caras. Fiquei bem passada mesmo, porque a gente sabe desse rolê, mas eu acho que principalmente para nós que estamos no nosso quentinho, né, na nossa bolha, principalmente eu, né, que sou mãe, pouco saio para balada, saio mais em bar, boteco, pouco vou para balada, fiquei bem passada. Me coloquei, né, fiz esse movimento de empatia, fiquei pensando que se fosse eu ia ficar muito puta, eu ia dar uma voadora, ia querer bater em todo mundo, porque, a gente vai lá para curtir um show e não consegue curtir o show em liberdade. A gente não tem liberdade para ir estar em um ambiente, curtir o que a gente de fato foi fazer, né, foi curtir. Então foi bem assustador mesmo. Que a gente estava falando, né? De deixar... Você não vai nem mais em bloco hétero, porque não dá pra se divertir, né? A gente pensa 10 vezes antes. Passar nervoso. Quanta saudade de ir no bloco, mas não vou de jeito nenhum. Porque verdade. É isso, tipo, não quero passar raiva, não quero passar violência, não quero... Tem que proteger meus filhos, de também eu passar por essa situação, eles presenciarem. E agora eu pensando que eu aqui relatei com metade da idade que eu tenho hoje, eu passava por isso na matinê, e parece que eu tô falando da mesma época, né? Puxar a cabeça. Gente, eu acho que eles só não apagam cigarro na gente porque não tem a lei ali que não pode fumar, porque senão ia ser isso também. Vamos para mais um áudio aqui? Vamos. Oi, eu me chamo Luca, de Olinda, e a minha história de carnaval é sobre a disputa entre mulheres fomentada pelo machismo. Tem um bloco de carnaval em Olinda que se originou de uma frase dita por uma mina para outra mina em uma prévia carnavalesca por causa de um boy em comum. O nome do bloco é Vai Morrer Solteira. E começou depois desse episódio, meio que por brincadeira, e hoje a gente tem uma pegada mais feminista. A arte da camisa desse ano, ela é estampada com frases, inclusive uma do coletivo feminista Deixa-me em Paz. E a gente achou importante esse ano deixar claro o nosso posicionamento com relação a isso e com relação ao feminismo, essa disputa, enfim. Amém! Essa coisa da gente culpabilizar a mulher pela solidão dela, né? Tipo, não, você vai ficar só. Você vai, não, sabe a culpa que... é sua que você vai ficar só. Você que não fez as coisas, porque, tá vendo? Você não, sei lá. E né? ficar só é uma condenação, porque que mulher quer alguma coisa sem um macho do lado? É sempre isso. Exato, né? É uma condenação, porque a nossa é uma qualidade humana a gente socializar, né? E é como se a gente fosse não só ficar só sem amor, a gente vai ficar sem afeto, sem mais ninguém, sem socializar, sem ter lugar na sociedade, porque a gente tá solteiro. Teve um dia que eu recebi forte. uma mensagem no Instagram de uma mãe que o pai não queria que ela tivesse o filho, engravidaram sem querer, e ela veio se abrir e tal, contar a história dela. E aí ela disse e ela é novinha, e disse que no momento em que ela falou, eu vou ter esse filho, eu decidi, eu vou ter... a primeira coisa que o cara falou foi essa, do tipo, vai então, você vai ficar sozinha pro resto da vida, quem vai querer você com um filho? E ainda veio exatamente com esse argumento de que vai ficar sozinha, não vai ter mais ninguém, porque com filho você não consegue ninguém, e sempre pegam nessa tecla, né? E isso passa por desmistificar o protagonismo do macho, né? Se você redescobre a relação com o seu corpo, não que você fazer algo sozinha substitua o sexo, mas você vai entendendo que, assim, até certas coisas que a gente acha o máximo com o cara, a gente consegue fazer sozinha. Então, assim, se for obrigatório eu ser agredida pra conseguir isso, então eu prefiro ficar sozinha e me dar prazer por mim mesma. Essa é a ideia, assim. Por isso que eles têm tanto medo de falar sobre isso, falar sobre descobrir seu corpo, porque aí você descobre que o cara nem transa tão bem assim. Não sei se vocês já viram o clipe da Carol Conká, Lá, Lá, Lá.
Não vi. Eu trabalhava no ateliê que fez 2 adereços. Foi eu que costurei, minha chefe que criou pra ela, que é uma coroa e um coisa de coelhinho. A gente precisa ouvir. Todos os héteros topzera que eu mostrei, que se achavam incríveis, ouviram. E assim, a expressão de desespero, será que eu sou esse babaca? Porque ela conta ali o que todo mundo acha, que eles pensam que estão arrasando e não estão. É muito impressionante, assim, com poucas frases, como ela consegue sintetizar a nossa insatisfação com muitos héteros que não chegam lá como pensam que chegam. Assistam, gente, lá. Vamos pro último áudio aqui? E aí, pessoal do Em Casa, carnaval pra mim é momento de curtir muito, se divertir, dançar, tomar umas, mas assim, cuidado aí, porque não é não, viu? O assédio, a campanha do assédio é muito importante, porque assim, nossos corpos não são objetos, então não é não, viu, galera? Fique ligado aí. É isso aí, fica esse recado. Eu tava lendo um pouco aqui sobre carnaval e vi de algumas campanhas que mulheres estão organizando para esse carnaval, acho que já vieram até de outros carnavais, mas delas se ajudarem. E como fazer isso, né? Então, veio até uma que eu li que é de Campinas, começou até umas meninas super novas, de colocar a faixa vermelha no braço e para saber que aquela mulher está disposta a te ajudar no carnaval, se você estiver sendo assediada, se você está desconfortável com alguma situação, as mulheres que tiverem com uma faixa vermelha no braço estão lá para isso. E eu acho legal ter a pessoa saber que ela não está sozinha, ter mulheres se ajudando nesse carnaval, né? Se você vir alguém sofrendo um assédio, passando por isso, não ficar calada, porque é isso, né? A gente está falando tanto disso, de que adianta você assistir, você ver uma situação acontecendo e não falar nada, ou se tem medo, né, naquele momento até de você fazer alguma coisa, mas que peça uma ajuda, né, para ajudar aquela mulher que vai estar tão fragilizada, às vezes não consegue nem falar não, ou às vezes está tão bêbada mesmo que não consegue nem reagir. E, né, tá do lado dessa mulher e, olha, sai daqui, ela não quer, ou mesmo sem estar bêbada, mas ela não consegue reagir. Enfim, a gente fazer nosso papel de alguma forma, né, de estar junto com outras mulheres. Poxa, que legal. A ideia mesmo da prática da sororidade, né, que é um tema que tantos machos essa semana falaram, nossa, não sei o que significa. Tá aí, o significado é esse. Até porque colocar a mulher no espaço de solidão, um espaço solitário, só é interessante para pro macho que se vale do seu espaço de privilégio, né, que faz parte do poder hegemônico, que quer que a mulher tenha medo da solidão e fique vulnerável com a solidão. Então, quando uma mulher... Não é responsabilidade da mulher ficar sempre se defendendo do cara, mas quando ela pode fazer isso por outra e pode se sentir talvez acolhida por outra, eu acho que isso é essencial. Esses dias eu acho que eu passei por isso, inclusive. Eu tava com uma amiga, o cara tava conversando com ela e à distância, eu achei que ela queria ficar sozinha com ele e falei, eu vou pra lá. Ela falou, não. Ela fez assim, pelo amor de Deus, fica aqui. Aí eu já cheguei e falei, amigo, dá licença. Ele, você vai se meter? Eu falei, vou sim, eu vou com a minha amiga pra lá. E puxei ela, ela tava entrando em pânico, porque ela já passou por isso, não sei. Eu acho que nessa hora é se meter mesmo. Porque antes você estragar um climinha gostoso do que você deixar fluir um assédio, um abuso, uma violência, né? Sim. Eu acho isso. E tem essa coisa que eu acho que é técnica de resistência, sabe? Infelizmente, a gente tá vivendo uma luta e uma guerra. E para isso, a gente tem que aprender a resistir. Nem sempre a gente consegue falar sobre isso. Sobre, tipo, a gente tem que se munir, infelizmente é isso, temos que ir lá, vivenciar e curtir, e se divertir, mas, a gente pode contar uma com a outra. Quantas vezes a gente fala isso, não dentro do carnaval, mas fora, né? Na rua, você tá vendo uma mulher que tá vindo o cara atrás, e aí você pode chegar e dizer, oi, amiga, tudo bem? Já passei por isso dentro do metrô, e eu lembro de algumas vezes de, tipo, tá no carnaval, e eu sempre vou com meus filhos no carnaval, inclusive desde que eles eram bebezinhos. Eu ia dentro do sling com a criança, que eu não ia deixar de viver meu carnaval por causa disso, não. Ai, que legal, admiro muito. E aí, o Ben, por exemplo, adorava, recebia 1000 olhares negativos, tava ali. Aí, eu ia com as crianças e já teve uma vez que tava eu, meu marido e o Ben no sling. E aí eu vi que, tipo, tinha 3 caras ao redor de uma mulher que tava, tipo, contra um carro. Eu fui lá. Falei, amiga, pode ser até que você queira ficar com esses 3 caras, não tem problema. Não, mas você tá precisando de uma ajuda? Quem que vocês são pra ela? Porque é mais fácil ela dizer assim, não, tá tudo bem, realmente, de boa, do que a pessoa que tá na situação oprimida te pedir essa ajuda. Então, peque pelo excesso, e aí, né? E aí, no fim das contas, eu cheguei lá e eu vi que ela tava bem embriagada.
E mesmo que ela dissesse tá tudo bem, eu falei, amiga, vamos fazer o seguinte, pega o celular dele, pega o número dele, você fica com ele outro dia. Não, mas ele quer ficar... Não, então, gente, vocês não vão morrer hoje. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, tem tanta mulher aí pra vocês pegarem. Tá tudo certo, gente. Pega o telefone, me passa seu celular, moço. E aí eu coloquei no celular dela, cara do bloco com amigos. E aí eu falei, e você vem comigo. Desculpa, mas agora você não vai ficar com esse cara. Eu tomei um poder que não era meu, tudo bem, era um poder dela. Mas ela não estava em condições ali de se proteger, porque ela estava realmente muito embriagada. Eu falei, me desculpa, eu posso apanhar desses 3 caras, vai apanhar eu, meu marido e o bebê. Mas... eu não posso, ela visivelmente uma hora, ela ia fazer algo que ela não estava, ela podia até querer, mas ela não estava em possibilidade de decidir naquele momento. E cara, se fosse um cara que estava conversando com ela, eu provavelmente nem ia perceber. Mas mano, tinha eram 3 em volta, rodando, sabe? Eu falei, mano, vai dar merda isso aí, ela vai ser estuprada, esses caras vão currar ela em algum lugar. Eu falei, não pode, não vou deixar, não vou conseguir dormir em paz. E é bom a gente saber que a gente pode contar nessas coisas, até num momento como esse, no blog, que a gente pode olhar pra outra mina que a gente nem conhece e dizer... Verdade. Essa atitude é muito inspiradora. Sim. Se vocês que estão ouvindo a gente forem para bloquinhos, né? Não hesitem em se intrometer. Porque não é assunto do cara e da mina. É um assunto, é a sociedade, assim, é sobre todas as mulheres, né? E o máximo que vai acontecer, ela fala, não, tá tudo bem, eu quero. E aí, beleza, desculpa. E a pessoa com certeza não vai ficar brava, né? Não vai deixar de ficar por causa disso. Vai falar, nossa, obrigada pela preocupação. E a vida que segue, né? Eu acho. O assunto tá bom aqui, mas a gente vai dar uma pausinha só para apresentar um quadro novo, que é o quadro que chama Também Mereço. Também mereço. Bem-vinda ao nosso quadro novo, Helena! Tô feliz! Quem tá aqui comigo é a Helena Coloma, ela é maquiadora, mas vou deixar ela se apresentar aqui e explicar o que a gente vai falar nesse quadro aqui, Helena, por favor. Legal, maravilhoso. Bom, primeiramente, oi, todo mundo que tá ouvindo por aí. Muito prazer, meu nome é Helena Coloma. Eu sou maquiadora profissional e também crio conteúdo na internet, principalmente ali no Instagram. E aí, lá no Instagram, a gente fala muito sobre maquiagem, tutorial, automaquiagem e principalmente também autoamor, autocuidado. Então, sempre, semanalmente, a gente tem algumas receitinhas, uns passos a passos, assim, para se cuidar. Tanto com relação à pele, cabelo, beleza, mas também um cuidado olhando para dentro, né? Essa coisa da nossa energia, da gente se cuidar cuidar da saúde mental, enfim, um cuidado holístico mesmo, como um todo, para tentar trazer esse bem-estar. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai conversar aqui, então. E que ótimo, né? Porque a gente fala principalmente com mães aqui. Sim. A gente fala muita coisa também para mulheres que não são mães. E homens também, viu? Tem homens que ouvem a gente por aqui e muitas mulheres que me mandam mensagem falando, eu ainda não sou mãe, mas adoro ouvir o seu conteúdo, já tô me preparando. Então, assim, é para mulheres, homens também no geral, que gostam de se cuidar, né? Não, eu acho o conteúdo do podcast maravilhoso, sou super fã. E acho muito legal que outras mulheres que não mães também escutem, porque as mulheres mães precisam ser reconhecidas, inseridas e entendidas dentro da sociedade, porque tem muita coisa na maternidade que a gente eu sou mãe também, tá, gente? Esqueci desse detalhe. Tem muita coisa dentro da maternidade que a gente só entende quando a gente vive. Então é muito legal saber disso, que tem homem, que tem mulher que não é mãe ainda, mas que já se interessa e que dá um espaço de fala pra gente, né? Um espaço de escuta. E para mulheres mães, eu acho que é esse tipo de cuidado, esse momento, essa pausa, né, e pensar, eu também mereço, é de fato muito importante, né? A gente é multitarefas, muito cansada sempre, e o autoamor, o autocuidado, o autoolhar, com certeza muda toda a dinâmica dentro desse processo tão difícil que é o maternar, né? Isso que é legal, inclusive, que eu escolhi você para participar aqui desse programa, porque você não cuida apenas da maquiagem, vamos fazer só uma maquiagem aqui. É legal você olhar, ouvir aquela mulher, ter um olho no olho, com certeza, trocar uma ideia, como ela tá, e vamos cuidar aqui também, um cheirinho aqui, um óleo essencial ali, né? Quando a gente é atendida por você lá. É todo especial, pensando exatamente nisso. Então, esse quadro vai ser voltado para isso. Hoje a gente está se estendendo um pouco mais para falar um pouco mais do quadro, você entender
o que é esse quadro novo que está chegando por aqui para você. Mas também, de vez em quando, a gente vai fazer uns vídeos pro IGTV, né, Helena? Sim, explicando algumas super. coisas por lá também. Vai aprender a ficar tudo bela e maradeusa nas ideias também, entendeu? É de dentro pra fora. Exatamente. E o que você traz hoje pra gente, então, nesse primeiro quadro, Helena? Sim, porque, né, eu tô- estamos falando de carnaval aqui, voltando nessa segunda temporada aqui nossa, o primeiro episódio sobre carnaval. Maravilhoso. Adorei escolher essa data pra voltar. Bem emblemático, né? Super. Que tem muita energia envolvendo aí essa época, é um fato, né? Eu adoro a época do carnaval e especialmente hoje eu trouxe um passo a passo muito legal, que é pra pós-carnaval, na verdade. Então, a gente foi lá, a gente se jogou na folia, todo mundo muito feliz, alegre, contente, esqueceu até, né, de beber muita água, deu uma exagerada ali nos gorozinhos, né? A gente sai e Quase tal. nada. Muita gente, às vezes, passa muito tempo maquiada, né? Então, é muito glitter, muita maquiagem, muito sol. Então, eu acho que é muito legal trazer hoje, o assunto que eu escolhi para trazer hoje aqui para vocês é realmente sobre isso, assim, como a gente cuida da pele de ressaca, literalmente. Então, existem alguns passos, algumas coisas que a gente pode fazer para tentar dar um up aí, depois de ter ficado tantos dias, de certa forma, maltratando um pouquinho ali, né, a cutis. Então, é Vamos lá, quais são as dicas? bem por aí. Bom, primeira coisa, a gente ficou aí muitos dias, de repente, né? Não todo mundo, mas às vezes a gente ficou muitos dias tomando álcool, né? Com muita maquiagem, falta de sono. Então, a primeira coisa é cuidar ali da vasodilatação mesmo do rosto. Não sei se muita gente sabe, mas tem uma receitinha muito fácil e muito simples, que é pegar gelo, Pedrinha de gelo lá da geladeira, coloca num paninho e vem fazendo massagenzinhas e compressas de gelo na sua pele como um todo. Coloca Isso ele aqui- enrolado numa fraldinha, alguma coisa? enrola Num num paninho? paninho. Tá. Pode até ser um paninho de prato, uma toalhinha que você tem de rosto. Enfim, enrola uma trouxinha de paninho e vem dando batidinhas, sempre batidinhas, assim, não deixar muito tempo também, né? Porque gelo, a gente sabe, né? Pode dar uma queimadinha na pele e tal. Então, bem devagarinho, mas vai construindo, assim, toda aquela camadinha gelada na pele. Isso ativa a circulação, ajuda quando a circulação é ativada, ajuda também a fazer a limpeza, né? Então, se a gente está aí com a pele com resíduos ainda de muita bebida ou qualquer coisa assim, a gente já vai ajudar um pouquinho ao sangue fazer essa limpeza da pele. Então, o primeiro passo, eu acho que é isso, assim. Tira um tempo para você, né? Com muito cuidado, muito amor. Se entrega para esse momento de cuidado e faz lá a sua compressinha de gelo. Logo depois disso, então você sentiu que sua pele já começou até a ficar um pouquinho mais vermelhinha, de tanta circulação, né? Já ativou um pouquinho aí, combateu muito as olheiras. Melhor coisa pra olheira, gente, é esse segredinho aí do gelo, tá? Num segundo momento, então, você faz uma massagenzinha facial. Pontinha do dedo, batidinhas leves, sempre, né? De baixo pra cima, contrariando aí a força da gravidade, né? E aí, movimentos circulares. É importante que a gente faça por um período, assim, um pouquinho extenso, né? No mínimo aí 10 minutos. Que é quando, de fato, a gente consegue ativar mais ainda a nossa circulação da pele. Então, com batidinhas, movimentos circulares, a gente vai fazendo essa massagenzinha que relaxa a musculatura, alivia também a expressão de cansaço e ativa mais ainda essa coisa da circulação, né? Então, todas as nossas glândulas do sistema linfático são acionadas e a gente vai tendo uma pele cada vez com menos resíduos, né? Quando você fala aí fazendo em movimentos circulares, vai fazendo a batidinha com as pontas do dedo? Com a ponta do dedo mas e como você se vai tivesse- fazendo tá. movimentos de pequenas bolinhas, assim, pequenos círculos em volta do rosto, sabe? Tá. E sempre dando batidinha mesmo com as pontas do dedo. Então, você separa lá todos os seus dedinhos, 4 dedinhos, e vai dando batidinha. E pra que serve isso? Pra poder aumentar a circulação? Aumentar mais ainda a circulação. E ativar mesmo os linfonodos aí para limpar, né? O que quer que tenha de toxina ainda no nosso rosto, né? E aí, por fim, depois que a gente já tá com os poros dilatados, circulação a 1000, a gente já tirou ali inchaço, né, da região da olheira e tal, uma receita maravilhosa é máscara de mel. Então, pega mel mesmo, que a gente tem em casa, comum, e faz mesmo uma máscara. Passa o mel assim em todo o seu rosto. Deixa lá agir por 20 minutos. Dentro lá do meu Instagram, né, do meu canal ali de conteúdo, eu sempre comento que a Domingueira do Auto-Amor, que é o quadro de receitinhas que a gente tem lá, receitas caseiras, é óbvio que tem um foco na beleza, mas a gente também tenta sempre trazer um olhar para dentro. Então, eu sugiro que nesse momento, por exemplo, a gente vai ficar 20 minutos com mel no rosto para a máscara fazer efeito. Então, nesse momento, de repente, fazer uma aulinha de yoga no YouTube, ou sentar um pouquinho com um mantra e fazer uma meditação. Então, olhar também para o seu cuidado
pra dentro, né? Se conectar com você mesma, enfim. E aí deixa lá, agir por 20 minutos. Depois lava normalmente, deixa lá. Não tem contraindicação, mel é indicado para todos os tipos de pele. É maravilhosa, adiciona um monte de nutriente na pele, então já dá aquela super hidratação também. Então a gente restaura um pouquinho a pele do pós-folia e daí nutre e hidrata com a máscara de mel. Lava normalmente, passa protetor e segue sua vida. E para as mães de filho pequeno, não precisa nem ser depois do carnaval, né? Pois Faz é, tudo isso todo daí. dia a dia, filha. Todo dia a dia. E a parte da batidinha, tal, que você falou, quanto tempo mais ou menos do gelo e da 2 batidinha? minutinhos. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Tá bom. A batidinha com a mão, 10 minutinhos. O do gelo, uns 2 minutinhos já tá bom. Aí você faz a massagenzinha por bastante tempo pra ativar mesmo, tá? E aí o mel você deixa agir ali por uns 20 minutos, vai fazer outra coisinha. Mas assim, é legal que a gente trate esse momento como um ritual mesmo, né? Então, nessa pausa de 20 minutos, em vez da gente já ir lá fazer 1000 coisas e varrer a casa, lavar a louça, não, senta no seu quarto, vai ler seu livro, escuta uma música. Existem 1000 coisas que a gente pode fazer, mas tratando desse autocuidado como um ciclo, assim, sabe? Um ritual mesmo. Legal, muito obrigada De pelas nada. dicas. Então, até o próximo episódio aí que Até, você vem. gente. A gente Vejo se vê lá. vocês. E voltando aqui então, eu queria só, por último, saber de vocês uma dica, gente. A dica da semana que eu sempre peço aqui no podcast. Pode ser uma série, uma música, um filme. O que vocês indicam aí para quem estejam nos ouvindo? Livros? Eu assisti recentemente Jojo Rabbit e eu posso dizer, nesse carnaval não assista, tá? Vai dar certo. Eu achei que eu ia assistir o que é uma comédia para dormir bem e ficar ótima. Chorei até às 7 horas da manhã. Não faça isso no carnaval. Mas uma dica boa que eu posso dar, eu tô atrasada, tá, com as séries, gente, porque filhos, é isso. É uma série chamada Fleabag. É uma série... Sobre o que é? É uma série sobre uma moça que ela e o entorno dela, né, ela, a família, enfim, mas a personagem principal, que por acaso não tem nome, a gente chama de Fleabag mesmo, que é o nome da série, mas ela tá passando por um processo de luta, ela perdeu a sócia e melhor amiga, e ela tá tentando lidar com essa coisa de ser mulher e autossuficiente e forte num momento de fragilidade e num momento em que ela também tem que arcar, tipo, a vida continua. Não é porque ela está enlutada que ela pode vivenciar isso e só isso, né? Ela tem toda uma vida e toda uma sociedade patriarcal para lidar, e é uma série muito bem humorada, de um humor muito ácido. Ela quebra a quarta parede com frequência, ela lida com o público como se a gente fosse essa parceira dela que não está lá, né? Ela fica tipo, você viu isso? E ela fala de sexo e de masturbação e de um jeito muito natural, muito tranquilo. E o que eu acho mais legal é que é uma série que fala muito sobre esse assunto, porque sexo é uma coisa muito importante na vida dela e é uma coisa que ajuda ela a lidar com certas situações. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê cenas de sexo explícita de nenhuma maneira. A gente, por exemplo, a gente não vê o corpo dela. A gente não precisa disso pra gente saber que ela é uma mulher sexualmente ativa, a gente saber que ela gosta muito de se masturbar, saber que ela não tem padrões ou tabus com isso. E eu acho isso muito legal. A atriz, que é a atriz principal, também é roteirista, veio de um espetáculo, a série veio de um espetáculo dela, que é um espetáculo que ela fazia no teatro. E o legal é que são 2 temporadas só, não tem mais, não vai ter mais. E, então, eu prefiro essas séries pra pegar assim. Pra mim é ótimo, não me manda ver Game of Thrones, gente, já não tem mais. Mas essas são 6 episódios de 20 e poucos minutos cada temporada, então assim, você mata no carnaval tranquilamente, você vai rir bastante e chorar um pouco também, mas vai rir mais. E você, Mari? Minha dica é Chimamanda Ngozi Adichie, não sei, me perdoem se eu errei a pronúncia, a autora maravilhosa, né? Tem vários livros, um se chama Sejamos Todos Feministas. Eu acho que quando você for presentear alguém,
pode dar um pocketbook, um livro pequeno, que a pessoa consiga pelo menos ter contato com esse assunto. Então, ocupar espaço com pequenas coisas. Se precisa dar um presentinho, não compre uma caixa de chocolate simplesmente. Se você pode dar algo que questiona, que pode abrir a cabeça daquela pessoa, né? Também um restaurante que eu descobri recentemente, que se chama Congolinária. Se você é de São Paulo, ele fica na Afonso Bovero, Vila Madalena. E pessoas que nasceram no Congo e reconstruíram suas vidas aqui. Tem rodízio, eles levam as panelas na mesa, é uma comida incrível, que não parece mais vegana. Você está comendo alguns pratos com a sensação de estar comendo carne e não está. É maravilhoso. Então, eu acho que, assim, sempre que a gente puder, você tá querendo sair para comer, tá querendo dar um presente, fazer uma coisa nova, a gente pode fazer isso com uma pitada de política na nossa vida e se conscientizar, conhecer novas culturas, e é isso. Adoro a primeira vez que dão uma dica de lugar para comer. Na minha cara, tem alguma coisa em Touro, certamente. Eu também tenho. E se você gostou das dicas daqui, lá no Destaques, lá no Instagram, no @agenteconversa, eu criei um destaque só para dicas da semana, porque o pessoal ficava, mas o que foi mesmo? Não lembrava, ou tá dirigindo, ouvindo, não consegue anotar? Então lá nos destaques vão estar essas dicas também. Então, meninas, muito obrigada. Pode falar. Outra dica, porque eu descobri o universo do podcast há pouco tempo, apesar de eu adorar rádio, mas eu realmente descobri há pouco tempo. Eu descobri recentemente um podcast que sai uma vez por mês e é muito divertido, que é da Laurinha Lero. Já ouvi falar. Sobre o que é? É assim, tipo Seinfeld, sobre o nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Ela começa a falar sobre um tema e vai falando sobre vários outros temas. E um dos episódios que eu mais gostei dos recentes que ela fez foi ela falando sobre como ela foi cancelada no Twitter. Tudo bom? E foi excelente. Eu achei o texto dela muito gostoso, é muito divertido e faz a gente pensar sobre coisas absolutamente importantes, mas de um jeito banal, assim, que parece banal. Tipo, ela tá falando sobre fumar um cigarro na porteira, mas tem vários subtextos ali. E o texto é muito rápido e é divertido. É um podcast muito gostoso de ouvir. Legal, obrigada. Obrigada pelas dicas. Obrigada por terem topado vir, gente. Adorei a conversa. Vocês estão estreando a segunda temporada. Obrigada pelo convite. Festa com carnaval. Né, já estamos começando no meio do carnaval, então bom carnaval para você que está nos ouvindo. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e quarta-feira que vem tô de volta com assunto novo por aqui. Obrigada e até lá. É isso tchau, aí, tchau. galera. Não é não e só o sim é? Isso aí. Beijo. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.